Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado como um todo, mas no caso específico de uma empresa que faz parte da carteira do canal. Então, está no nível mais de baixo, vou falar do Banco do Brasil e os impactos por conta da sanção sofrida por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi sancionado por violação de direitos humanos. Isso tem impacto direto lá no Banco do Brasil, que está tomando algumas posições, a meu ver, bastante estranhas, mas nós vamos ver que posições são essas que o banco está tomando e por que isso, de alguma forma, pode trazer, eventualmente, algum prejuízo para o banco, ainda que no dia de hoje, dia 5 de setembro de 2025, a ação tenha subido bastante. Nós vamos ver até o motivo que ela subiu bastante neste dia 5. Mas vamos dar uma olhada em tudo o que aconteceu para a gente poder entender direitinho. A origem dessas informações, ela, na verdade, não a origem propriamente dito, mas aonde foi discutido, ocorreu em diversas mídias. Aqui, por exemplo, está no Globo, Lei Magnitsky, Banco do Brasil, traça estratégia para se proteger caso escalem sanções. Veja que a referência deles aqui é a Bloomberg, nós estamos falando aqui do dia 4 de setembro, então, portanto, nós estamos falando do dia de ontem. Notícia semelhante também saiu aqui na Veja Negócios, só que eles colocam aqui como sendo quem é o responsável pela publicação, a redação. E ela também aqui do dia 4, movimento do Banco do Brasil para driblar novas sanções. Driblar é interessante, né? A palavra driblar, como assim, vamos dar uma curva, vamos dar um miguezinho. Também a gente viu essa informação sair aqui na Infomoney, e veja que a Infomoney reporta a Bloomberg, Lei Magnitsky. Banco do Brasil traça estratégia para proteção caso os Estados Unidos escalem sanções. Também ela é do dia 4 de setembro, portanto, ela é do dia de ontem. E a origem de tudo isso saiu aqui na Bloomberg Linha, que é onde nós vamos discutir melhor esse assunto. A gente pode dar uma olhada aqui, que essa reportagem, ela é de fato acreditada a Marta Beck, Matheus Piovesana, e é no dia de ontem, dia 4, saiu às 8h20 para as 9 da manhã. E o que diz ela aqui no seu título? Banco do Brasil estuda redirecionar transações em dólar ante a Lei Magnitsky. Na verdade, aqui eles até que foram melhores, porque os outros ainda escancaram, que a ideia que talvez esteja por trás é o Banco do Brasil buscar dar um drible. E aqui fala, dizem fontes, eles nunca especificam quem são as pessoas envolvidas, enfim, nós vamos tratar aqui de uma forma mais geral. Acho que talvez porque as pessoas tenham, de alguma maneira, podem ter medo de conversar de forma aberta sobre o assunto. Então, segundo fontes que falaram para Bloomberg News, o Banco do Brasil consultou escritórios de advocacia nos Estados Unidos e avalia redirecionar transações para outras localidades no exterior. Então, por si só, ali no subtítulo está indicando que o Banco do Brasil está querendo dar uma voltinha naquilo que é a obrigação da Lei Magnitsky. O Banco do Brasil, onde o ministro da corte lá tem uma conta, o ministro da corte sancionado por violação de direitos humanos, ele tem conta. E o banco está considerando planos de contingência. Contingência significa o seguinte, ele quer alternativas. O que a gente pode ver para fugir das sanções. Então ele quer um plano de contingência caso o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos imponha sanções financeiras adicionais aos seus clientes. Na verdade, aqui a ideia é que seja um cliente só por enquanto, não se fala em outros clientes, o processo é bem complicado, até chegar no sancionamento tem que estar provado mesmo que o indivíduo ele cometeu aquilo que está sendo dito e que levou para essa sanção, para a sanção. Então, o que acontece? Não tem essa questão aqui de outros clientes como se fosse uma coisa tão fácil, lá não é o Brasil. Mas também aqui pode acontecer do próprio banco ser sancionado. E isso aí, essas informações vieram de pessoas familiarizadas que falaram com a Bloomberg News. Então, pessoas que não querem se revelar, não querem se mostrar, então elas ficam ali no anonimato. Como parte dos preparativos, o Banco do Brasil tem buscado aconselhamento em escritórios de advocacia nos Estados Unidos, enquanto seu principal acionista, o governo brasileiro, também tem conversado com especialistas
em política e consultores. E tenta entender como o governo americano está verificando as informações que recebe sobre o sistema financeiro brasileiro. Quer dizer, na verdade, antes de essas pessoas tentarem cumprir o que determina, quando eles fazem o acordo com os Estados Unidos para usar o sistema internacional, eles têm uma parte, uma responsabilidade. O que eles estão vendo? Como é que eles lá monitoram o que está acontecendo aqui. Então, quer dizer, coisa típica, né, que acontece aqui na nossa cultura no Brasil. As autoridades do banco também discutiram o redirecionamento de algumas transações em dólares dos Estados Unidos, onde o banco tem cerca de 50 mil clientes e escritórios em Nova York e Miami para outros postos avançados no exterior. Como se, bom, já que eu não estou nos Estados Unidos, se eu estiver fora, talvez eu esteja cumprindo a lei. Não, na verdade não vai estar, não, porque a questão está vinculada com sancionado no Brasil, você quer utilizar o sistema deles, você tem que cumprir as regras deles. Mas aqui nenhuma decisão foi tomada, ou seja, como se o sujeito tivesse decidido, o sujeito disse isso aí, tinha alguma coisa para dizer e falou assim de uma forma ampla. E veja que, de novo, né, as pessoas nunca se revelam, que a gente não sabe. Essas transações ainda teriam que ser informadas ao Federal Reserve, ou seja, não adianta se vai estar nos Estados Unidos ou em outra localidade, elas passam pela estrutura de administração das informações financeiras dos Estados Unidos. Portanto, se vai saber e, consequentemente, se não cumprir o que é o regulamento, ou você deixa de usar o sistema deles, que, olha, eu vou manter o meu cliente, então deixa de usar o sistema deles. Não, eu quero usar o sistema, então tu não pode ter a figura como cliente. Na verdade, são alternativas bem simples e não tem muito como escapar disso. O Banco do Brasil tem um compromisso absoluto com o cumprimento das leis brasileiras e internacionais. Não está dizendo nada com nada. Né? Porque, sim, tá ok. Né? E a questão é, e se uma entra em conflito com a outra? Qual é a escolha que o banco vai fazer? Isso é importante. As operações sempre ocorrem dentro do marco legal, regulatório. Aqui é aquela história, né? O cara vai dizer, nós estamos todos certinho, a gente quer cumprir as normas e tal, enfim. Né? Então, nós somos rigorosos e etc. Não é esperado que você vai dizer outra coisa diferente disso. Se as sanções dos Estados Unidos não vierem, isso aqui é curioso, né? Ou seja, eu vou ficar ali quietinho, dando uma de João sem braço, se não acontecer nada. Bom, talvez essas medidas que eles estão estudando aqui nem sejam necessárias. Que, né, na verdade, é isso que esse pessoal está fazendo. Está buscando ficar ali dando uma de João sem braço, se fazendo de morto, se fazendo de linguiça. Se não acontecer nada, a gente escapou aqui pela tangente. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Bom, o fato de os executivos do Banco do Brasil estarem considerando as medidas é um sinal da rapidez com que a situação veio e se agravou. As medidas para tentar escapar, né, se no caso eles sofrerem sanções secundárias, né, porque o sancionado é o ministro que violou os direitos humanos. Banqueiros das principais instituições financeiras do Brasil estão cada vez mais colocados diante das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aqui eles vão fazer referência ao presidente Bolsonaro como se esse fosse o principal fator que levou ao sancionamento do ministro da Corte, mas na verdade não é isso, depois no final eu dou uma explicada. Então, por várias acusações de crime, aí vai falar do golpe fajuto aí e tal, e teoricamente a sanção teria vindo por causa disso, eu botei um X, só para dizer aqui, cara, que argumentação. Mas aqui é bom lembrar que a Bloomberg ela é terminantemente contra o presidente dos Estados Unidos, está sempre fazendo posições bem contrárias. Então, se em algum momento o presidente dos Estados Unidos fez referência ao presidente Bolsonaro, eles vão estar do lado oposto. Há um mês, o governo dos Estados Unidos recorreu à Lei Magnitsky para impedir que o ministro lá acessasse propriedades ou bens no país ou de fazer negócios em dólares. Mas, na verdade, não é só para isso, não. Né? Também de usar que empresas americanas não podem se relacionar com ele, seja do setor financeiro ou de qualquer outro setores, sob pena dessas empresas em solo americano serem punidas. 2 semanas depois, a Corte brasileira deu uma decisão que qualquer coisa que for aplicada aqui tem que passar pela Corte, vindo do exterior. Não vai vir nada do exterior, então não tem nem por que dar essa comunicação.
Na verdade, criou uma confusão ali e foi uma época que caiu bastante as ações. Eu aproveitei para comprar porque era mais uma pataquada. Às vezes é do governo, às vezes é do executivo, né, agora está sendo do judiciário. Essa decisão chegou tarde demais, porque, enfim, né, as sanções já tinham sido aplicadas. Não tem nada a ver essa sanção, essa medida do STF não tem efeito nenhum sobre aquilo que é necessário para o cumprimento da Lei Magnitsky. E com isso, os banqueiros estão preocupados. Eles preveem que, no caso do presidente Bolsonaro ser condenado, então outros juízes sejam provavelmente atingidos por outras sanções, que não é uma coisa tão fácil porque nenhum deles estava em investigação até então. Mas existem outras punições, não essas advindas da Magnitsky. Embora o governo americano tenha sido imparcial em seu uso da política econômica e comercial para registrar suas objeções a acusações do presidente Bolsonaro, as sanções contra o ministro lá parecem estabelecer um novo precedente. É porque aqui estão só fazendo referência ao presidente Bolsonaro, mas ele, na verdade, foi punido por violação de direitos humanos. É mais do que isso. O presidente Bolsonaro deve ser a quarta opção nisso tudo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, também chamado de OFAC, sancionou juízes acusados por corrupção, por grupos de direitos humanos, ou seja, tinham violado, aqui corrupção, mas também violação de direitos humanos. Mas as sanções envolveram casos resolvidos. Tá. Se você violou os direitos humanos, não interessa se o caso que está em processamento ele foi a julgamento ou não. O que interessa é que houve violação. Aqui, ó, quem está dizendo isso é esse sujeito aqui, ó, Jeremy Painter, sócio aqui, tá, no escritório. Nunca sancionou um juiz por um processo pendente e em andamento. Não, o processo suficiente é o processo que corre nos Estados Unidos. Ele passa por vários órgãos, é feito uma investigação, tem que ter provas consubstanciais, ele vai para vários departamentos, que seriam os equivalentes aos nossos ministérios, e só então é que é colocada a sanção, ou seja, o processo lá tem que terminar lá. O que está acontecendo aqui no julgamento, isso é irrelevante, porque se houve confirmação da violação de direitos humanos, não importa, não precisa que ele faça o julgamento de um outro processo para que seja confirmado a violação dos direitos humanos. Se os Estados Unidos sancionarem o banco ou seus juízes, instituições financeiras no Brasil enfrentarão a escolha de cumprir as sanções dos Estados Unidos ou da Suprema Corte. Foi exatamente o que eu falei, mas não da Suprema Corte. Ou seja, pular fora da barca de estar dentro do sistema internacional e ficar só como um banco local, ou então cumprir e utilizar todo o sistema. Isso é uma escolha que tem que ser feita. E aí que vem as cartas o OFAC é aquele escritório que eu falei ali em cima. Tá? Várias instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil, receberam nessa semana a carta do OFAC. E aí quem é que está aqui nessa história? O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil e o BTG Pactual. Isso aí saiu da Folha de São Paulo. O Banco do Brasil, onde o ministro sancionado por violação de direitos humanos é cliente, os executivos têm discutido o que fazer com as contas mantidas então, pelo sancionado. O que tem que fazer é o que está no acordo que é feito quando se entra no sistema financeiro americano. Uma das sugestões foi transferir a conta para bancos pequenos. Aí eles citam aqui ó, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, ou seja, para ferrar o Norte e o Nordeste. Ou seja, mas se esses bancos, por exemplo, eles têm clientes que tomam um recurso emprestado aqui, vamos supor, do agro, né, que é o mais provável, exportam produtos, eles vão receber de fora. Então, essa transação que vem de fora, ela passa pelo sistema americano. Então, é como se o banco estivesse se isolando, ou não fornece mais para essas pessoas, ou ele fica com um banco estritamente local. E também não tem os cartões lá utilizando aquelas bandeiras americanas, Mastercard, Visa e Credit Card, enfim. Os bancos querem evitar entrar em conflito com as sanções porque as multas por não conformidade podem ser substanciais. Aí eles vão citar o caso do Paribas, que pagou aqui 9 milhões. Além disso, ainda ficou mais um ano sem poder transacionar ali 2 tipos de commodities aqui, né? Eles não transacionaram gás e petróleo. Por exemplo, se eles sancionam o Banco do Brasil, eles dizem, não pode transacionar commodities do agro. E aí? Bom, que é a essência do Banco do Brasil. Né? Então, para a gente ver como é uma situação bastante complicada.
Os bancos fora dos Estados Unidos, em países com problemas, em países que proíbem o reconhecimento das sanções, ainda assim pagaram bilhões. É o caso, né, que eu falei do Paribas. As transações em dólares americanos envolvem sistemas financeiros dos Estados Unidos. Então, você vendeu a commodity, vai ter uma transação em dólar, vai envolver essas pessoas lá e, consequentemente, ou você pula fora da barca, ou seja, o seu cliente não pode mais transacionar fora, só pode ser local, ou então você vai ter que aplicar o sancionamento. O negócio de financiamento de commodities de petróleo e gás, ele foi impedido, né, pelo Paribas, que eu falei agora há pouco, né, justamente porque o Paribas foi sancionado por não cumprir a Magnitsky. Mas e como estão as coisas no dia de hoje? Então, agora que eu estou gravando esse vídeo, 18 horas, já encerrou o pregão. Veja aqui, ó, o Banco do Brasil, ele fecha a R$ 21,15, sobe 3,57%, mas ele chegou a estar a R$ 21,44. E Bovespa foi a 142.640 pontos, subiu 1,17% e já esteve a 143.400 pontos aproximadamente. Mas nós estamos falando do Banco do Brasil, veja que ele subiu bastante. Então, em que pese as notícias do dia de ontem e esse miguezão aí que o Banco do Brasil quer dar, muito provavelmente, se seguir nessa toada, vai ser sancionado. Porque será, né, que o Banco do Brasil subiu tanto no dia de hoje? Aliás, um dia bastante verde aí, né? Eu estou feliz aí, por exemplo, principalmente com a Aure. Mas eu gostaria que tivesse mais baixo para poder comprar mais. Enfim, lá no final das contas, o que nós queremos saber é por que esse avanço chegou aí até 4%, né? Nessa sexta-feira, no dia 5, o Banco do Brasil. Né? O que foi que aconteceu? Aconteceu daqui, ó. Então elas subiram aqui, né, na sexta, superou 4%. No pano de fundo está um anúncio do governo federal que pode dar uma ajuda, pode dar uma ajuda para o Banco do Brasil. Depois eu já explico por que é o pode. Né? Na sua conta no X, o presidente do Brasil, ou pelo menos que foi colocado lá à frente, né, do Executivo, anunciou a assinatura, né, de uma medida provisória, porque ela tem um prazo de validade e se o Congresso não dá ok em 90 dias, ela perde a validade. E ela garante a renegociação das dívidas rurais em condições especiais. São 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos. Então, um dos problemas do Banco do Brasil é exatamente esse, né? A inadimplência por conta do agro. Se isso aí tudo transcorrer aqui, ó, vai através aqui, ó, do PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas, além disso, também tem aqui algumas vantagens aqui oferecidas, né, para o PRONAMP. O médio produtor poderá obter até 1,5 milhão com juros de 8%, os demais aqui até 3 milhões com juros de 10%, justamente para o cara podendo aí, né, recuperar o agricultor, um pouco pagar as dívidas, outro um pouco recuperar a sua lavoura para que ele possa continuar no giro, porque o sistema do agro ele funciona muito nesse giro. E por fim, só um esclarecimento aqui com relação ao Magnitsky, porque ficou muito centrado no presidente Bolsonaro, que na verdade não é só por isso, né? Porque tomando por base os comunicados oficiais do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e na cobertura jornalística, lá da época onde a sanção foi imposta ao ministro por violação de direitos humanos, que é a sanção decorrente da Lei Magnitsky, foram classificados pelo governo americano como grave os abusos de direitos humanos do ministro. Então é assim que eles foram colocados. De uma forma assim detalhada e simples, que eu vou tentar explicar aqui, até para a gente não avançar muito, porque não é um assunto que realmente nos interessa, mas eu acho que é uma questão de esclarecimento, já que a mídia fica focando muito na questão do presidente Bolsonaro. E, na verdade, esse não é o fator preponderante. Primeiro, né, o que acontece? Foi uma campanha opressiva de censura. O comunicado do Tesouro Americano afirma que o ministro promoveu uma caça às bruxas ilegal e uma campanha de censura contra cidadãos e empresas americanos em solo americano. Aqui eu citaria o caso de uma americana chamada Flávia Magalhães. Ela fez uma publicação lá atrás, 2022, se eu não estou enganado, através do X,
ela em solo americano, usando do fone americano numa conta americana. E ela sofreu sanção, inclusive remetida para o próprio Estados Unidos, de forma secreta, sem que sigilosa, né, vamos colocar assim, sem que ela sequer soubesse disso, para bloqueio da conta, entre outros, além de punição, inclusive, buscando a prisão. Então, foi violada a soberania dos Estados Unidos, porque ela só pode ser punida nos Estados Unidos, e a forma de você chegar em quem comete crime fora da jurisdição brasileira, pelos tratados que existem, é através de carta rogatória. Isso não foi utilizado, foi direto com a empresa. Nós tivemos o caso do X também, que parou de funcionar aqui, a Starlink, que foi punida, né, com seus recursos bloqueados por conta do X. Quer dizer, uma série de coisas. O X foi obrigado a ter representante no Brasil, não tem lei que obrigue a se ter representante no Brasil, fora outros cidadãos americanos também sancionados a partir do Brasil, estando eles lá em solo americano. Tudo isso aí violou a Constituição americana e, portanto, de certa forma foi considerado uma violação de direitos humanos, porque realmente a emenda deles, que trata de liberdade de expressão, ela entende isso como um direito humano. Também houve supressão de liberdade de expressão, que é, de alguma forma, ligado a esse ponto que eu comentei anteriormente, né? O governo dos Estados Unidos acusou o ministro sancionado por violação de direitos humanos de usar a sua posição para suprimir a liberdade de expressão, violando o direito humano fundamental. A sanção foi justificada como uma resposta a essas sanções que, segundo a visão americana, ultrapassaram os limites da jurisdição brasileira, ou seja, foram afetadas as pessoas lá nos Estados Unidos, dentro desses casos que eu acabei de citar agora há pouco. Então veja, por enquanto nós estamos falando de pessoas físicas, né, em solo americano, usando recursos americanos, usando redes americanas, mas com um sancionamento ocorrendo aqui dentro do Brasil. O terceiro fato aqui decorre, porque foi sancionado, decorre de detenções arbitrárias. A acusação inclui o uso do cargo para autorizar detenções arbitrárias que violam os direitos humanos. O comunicado cita especificamente a detenção de pessoas mesmo antes de um julgamento formal, o que foi interpretado como violação do devido processo legal. Isso aconteceu bastante, ninguém pode negar, tem vários aí presos de forma temporária, deveria ser, né, por um momento temporário, mas continuam até hoje, né, com essas prisões preventivas. E também processo politizado, né, que é aí que entra a questão do presidente, né? O governo americano classificou as ações judiciais conduzidas pelo ministro como processos politizados, ou seja, não é mais uma questão judicial. A sanção menciona diretamente o presidente Bolsonaro como exemplo dessa politização. Em suma, as justificativas são essas e não é apenas com relação ao presidente Bolsonaro. É com relação a tudo isso que foi cometido e por isso o ministro foi sancionado. De qualquer forma, né, eu vejo essa subida que a gente está vendo agora, para mim parece uma questão muito localizada. Eu acho que tem muito ainda para se contar dessa história. Eu estou no aguardo, estou com a minha reserva de emergência, porque eu acredito que ainda tem uma tendência de pressão ao longo de todo esse semestre, principalmente aí, decorrendo essa pressão decorrente, né, na verdade, do julgamento em si, de outras sanções que podem advir dos Estados Unidos e outros bloqueios de outros personagens que estão recebendo penalidades, como por exemplo perda de vistos e até que precisam acessar os Estados Unidos. Então tem uma pressão cada vez maior e claro que isso aí em algum momento vai refletir na nossa Bolsa de Valores e eu acredito que a pressão continua e com isso a gente deixa para ver se isso de fato acontece, comprando aos pouquinhos e assim aumentando a nossa posição. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.